Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Não reparem aí a confusão. Estou aprendendo ainda como é que eu vou fazer esses mecanismos para ficarem mais organizados, né? Na medida do possível, das preces. Mas é assim, eu acho que todo projeto espiritual, ou todo projeto que você tem na vida, é assim que começa, sabe? Baixa a exigência, baixa a régua e continua fazendo. Devagarinho você vai melhorando as coisas. Se a gente quiser ser perfeito logo na primeira vez, isso é um ótimo convite ao fracasso. Porque a nossa autoexigência acaba tolhendo as nossas vontades mais bacanas. E assim, hoje em dia a gente está vivendo uma época também que tanta gente fala tanta coisa na internet, né? Eu acho que não tem problema nenhum a gente ser simples, porque o simples também é genuíno, né? Bom, hoje nós vamos fazer mais um episódio do Evangelho no Lar. Aqui depois eu vou colocar os créditos da música que nós estamos usando aqui de ambiente, tá? Para nossa prece. Vou colocar aí no título do vídeo. No título não, né? Nos comentários do vídeo. E como sempre a gente vai usar um padrão de prece que é mais ou menos no modo espírita. E eu uso todos os dias, né? Dessa sequência. Eu estou usando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu uso também esse livro do Sri Prembaba, que é um livro Flor do Dia, que tem umas mensagens bem interessantes. E uso, como vocês já sabem, esse livro da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó, tá bom? Bom, como faz parte dos avisos, durante as preces, que leva por volta de 30 minutos, a gente direciona. Tem dois momentos específicos da prece. Um momento que a gente direciona para alguma pessoa pública ou ambiente, prédio público. E a gente reserva um momento para fazer um Pai Nosso para um pedido nosso, por uma necessidade nossa, seja para um parente, seja para uma situação, enfim. A gente sempre tem esse momento, tá bom? Então a gente pode começar fazendo um relaxamento, que eu acho que é uma coisa importante. Por quê? Porque nesse momento a gente vai se desligando do que está lá fora, do problema que está lá fora. Então, se você tiver a opção de ter um quarto, um espaço, um lugar para você fazer essa prece, eu sugiro que você feche a porta, que você fique mais tranquilo, sabe? Porque às vezes os tumultos, eles acabam invadindo o teu espaço de oração. E eu acho bastante razoável que a gente trabalhe 8, 10, 12 horas para suster o nosso corpo. E não há mal nenhum que nós fiquemos pelo menos uns 20 minutos, meia hora, cuidando do nosso espiritual. Então esse momento de meditação eu acho importante. Feitos os avisos, nós estendemos a mão ao alto e pedimos aos bons espíritos que mais uma vez estejam conosco, que me ajudem numa leitura, nas leituras dos textos destes 3 livros aqui, para que isso possa servir da melhor maneira possível e que essa prece possa encontrar a pessoa certa e que isso possa ecoar dentro de cada um da melhor maneira possível. Obrigado aos bons espíritos que nos acompanham e que nos preparam todos os dias
para a batalha do dia, onde nós sempre lutamos e vencemos, mas nem sempre agradecemos. Obrigado aos bons amigos que nos acompanham sempre, que assim seja. Para começar, a gente pode fazer uma respiração que é mais ou menos assim. A gente inspira, para no meio da inspiração, depois continua inspirando. Tá? Isso dentro da sua capacidade pulmonar. Tem gente que fuma, tem gente que está muito cansado, enfim, basicamente isso, tá? Tem gente que tem toda a sorte de limitação aí, a gente não... Mas, então a gente faz isso, aí depois que a gente encheu o nosso tórax de ar, aí a gente dá uma seguradinha e vai soltando lentamente esse ar. Isso vai fazer os nossos batimentos cardíacos baixarem e naturalmente a gente entra no estado de relaxamento. Isso favorece, vamos dizer assim, a nossa meditação. E os bons espíritos naturalmente nos ajudam, nos insuflando ideias positivas, tentando nos orientar, permitindo que a gente tenha bons pensamentos, né? Então nós começamos com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre. Propósito, mais uma coisa que eu esqueci de falar. O propósito desse vídeo é para aquelas pessoas que às vezes querem fazer uma prece, às vezes estão sozinhas, às vezes não tem companhia para realizar a prece em casa. Então, a ideia desse vídeo é justamente que a gente consiga rezar junto, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Não procureis os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos após ter-lhes dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, e não entrais nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas das casas de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Esse texto está em Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 7, tá? Jesus, aí vem a explicação. Jesus prova em muitas circunstâncias que os seus ensinamentos não estão voltados somente para o povo judeu, mas abrangem toda a humanidade. Se ele disse aos apóstolos para não irem aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles, o que seria pouco caridoso. É que os judeus já acreditavam no único Deus e esperavam um Messias, estando preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receber essas promessas. Entre os pagãos, como não houvesse base, tudo estava por fazer, e os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. É por isso que lhes diz: ides as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já desbravado, sabendo que a conversão dos gentios viria a seu tempo. De fato, mais tarde, foi no próprio centro do paganismo que os apóstolos foram plantar a cruz.
Essas palavras também podem se aplicar aos seguidores e aos propagadores do espiritismo, para os quais os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interesseiros são o que eram os gentios para os apóstolos. E seguindo-lhes os exemplo, deve procurar primeiramente seguidores entre as pessoas de boa vontade, que desejam luz e que têm um germe fecundo de fé e cujo número é grande. Não devem perder seu tempo com os que se recusam a ver e a ouvir, e tanto mais por orgulho quanto mais se parece dá valor à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos do que desejarem ver claramente do que a um só que prefere as trevas. Disto resultará um maior número de sustentadores da doutrina. Então, nessa leitura de hoje, a gente obviamente entende que a gente pode começar simples, pode começar pequeno, pode começar da maneira mais fácil. Em que sentido? No sentido de procurar aquelas pessoas que estão interessadas. Entende? Então eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo com tanta tecnologia, com tanta facilidade, né, onde muitas e muitas pessoas têm acesso à internet, é razoável que essas informações estejam disponíveis e de graça para o maior número de pessoas, né? Então, sempre haverão pessoas precisando de uma leitura, de uma palavra, de um gesto. Sempre, sempre, todos os dias, independente do nível intelectual, do nível cultural, do universo cultural da pessoa, do trabalho que ela executa, enfim, da função que ela exerce na sociedade, sempre seres humanos precisam de palavras de apoio. Não há quem não precise de um gesto caridoso, de uma palavra de conforto em algum momento do dia, do trabalho, da função. Então, que nós possamos ser esses vetores, que nós possamos ser essas pessoas que ajudam a levar a palavra de Deus, mas não a palavra de Deus essa que está enlatada e tão presente na vida cotidiana da gente hoje, sabe? Que parece que você tem que ter um método, um credo, parece que você tem que ter um jeito de falar ou de impor, não é isso. Mas as palavras de Jesus, na verdade, ressoam como ondas positivas de amor, e não interessa se está ou não está escrito, né, na Bíblia, não interessa isso. Jesus, ele veio como um grande mestre para inspirar a nossa transformação consciencial. Então, de certa maneira, ele é uma figura bastante representativa, vamos chamar assim, né, do amor ao próximo. Então a gente tem que ficar menos preso à palavra e mais preso à atitude, né? Que isso seria uma coisa importante da gente fazer, que seria justamente a gente pensar melhor o que a gente está fazendo, né? Em relação ao próximo, em relação às nossas vidas, né? Em relação eu falo em às nossas vidas porque quando a gente faz um gesto de caridade por alguém, na verdade, a gente está fazendo por nós mesmos. A gente não está fazendo por ninguém. Entende? Porque esse karma positivo, se é que a gente pode dizer assim, ele vem com muita potência para nós, entende? Então quando a gente resolve fazer uma prece por alguém, na verdade, a gente está fazendo uma prece por nós mesmos.
Porque essa energia vai voltar, entendeu? Os espíritos que acompanham aquela pessoa que recebeu essa prece vão acabar trazendo para nós os dividendos que nos cabem. Então, o reflexo dessa positividade, na verdade, acaba nos afetando o tempo inteiro. Então, faça o bem sem olhar a quem, porque de fato isso vai voltar para você de algum jeito. Pode ficar tranquilo. Entende? Então, a gente não tem que fazer o bem porque é bonzinho. A gente pode fazer o bem por interesse, sim, por interesse próprio, porque pode acreditar. Essas boas energias voltam pra gente. Tá bom? Então acho que dessa leitura de hoje a gente pode depreender isso aí que eu acabei de colocar, que eu acho que é uma forma inteligente de interpretar essa leitura de hoje. E, bom, então, em função disso, eu gostaria que nós fizéssemos agora um Pai Nosso pelos moradores de rua, para as pessoas que estão em situação de rua hoje, independente do motivo. Tá? Porque essas pessoas, de certa maneira, de algum jeito não compactuam com o que está colocado aí nessa sociedade, como ela está organizada. É um motivo. Outro motivo é que às vezes perderam suas capacidades físicas e por isso estão nessa situação. Outras vezes ainda não despertaram consciencialmente para o momento presente. Às vezes são pessoas que estão vivendo tristezas profundas e por conta disso preferem se autopunir, ficando à deriva. Enfim, gente, tem todo tipo de pessoas em situação de rua. Tem pessoas que estão desabrigadas simplesmente, pura e simplesmente, porque não tem mais suas casas por algum motivo. Então vamos rezar, vamos fazer uma prece com muita sinceridade e amor para essas pessoas em situação de rua. Enquanto a gente professa o nosso Pai Nosso, vamos tentar vibrar essa energia positiva por esses nossos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Meus bons amigos, ajuda-nos a entregar a cada um a que necessita dessas energias o seu quinhão, para que se sintam estimulados, para que se sintam energizados, para que se sintam protegidos, para que afaste deles o medo, a insegurança, para que eles tenham na noite de hoje um momento de alento. Que algum coração bondoso dispense um agasalho nesse dia frio. Ou ali acompanhado de uma boa palavra, algum alimento que nutra os seus corpos físico, verdadeiro instrumento da transformação da consciência. E que nós, humildes, como simples
pedintes da bondade do Criador. Que vós, os bons espíritos, possam oferecer essas energias a eles. Porque todos nós somos devedores. Que assim seja. Agora eu gostaria de abrir uma segunda leitura aqui para vocês. Que é uma reflexão de Jacó. Eu abri aqui na página 69. Aí apareceu aqui, né, no meio de um texto, e eu voltei a página para poder ler o que está escrito aqui. Então tá, irmão Jacó, o que achas das crianças? E ele responde: irmã, sempre amei a natureza. Para mim, ela é uma criança necessitando de cuidados. Imagina de que cuidados necessita uma criança que vem à Terra, obedecendo às leis da natureza. E aí vem uma segunda frase. Cada página lida de um livro amigo é gota de orvalho regenerador em nossos instintos do pretérito. É impressionante que como esses livros, no momento de reflexão, eles sempre parece que se complementam, né? Quantas crianças não existem por aí? Abandonadas, jogadas nas ruas. Quantas crianças desabrigadas, inclusive lá no Rio Grande do Sul agora, né? Que Jesus abençoe os nossos irmãos. Que cada um agora de nós possa pedir pelo seu ente querido. Ou por si mesmo. Pai de infinita bondade e amor, tira de nós pelo menos por um instante parte desse peso que carregamos. Pois, meu Deus, nós sabemos que ele é necessário para a nossa transformação. E tu, que é completamente bondade, sabe exatamente qual peso podemos carregar. Mas o alívio, meu Pai, durante a caminhada, por um breve espaço de tempo que seja, ajuda-nos a retomar o fôlego, permitindo que os próximos passos sejam mais largos em direção aos nossos objetivos. E assim, meu Deus, mais fortalecidos, possamos ajudar outros na caminhada. Porque com a benesse que tu nos oferece, podemos nós, pequeninos, na proporção do nosso tamanho, oferecer algo de nós também para aqueles que, como nós,
caminham em direção à sua própria melhora. Enche o nosso coração de amor para que nós possamos transbordar esse teu amor e ajudar aqueles, independente de julgamento, para que nós possamos ajudá-los a caminhar e avançar, e assim todos nós avançamos e todos nós caminhamos, e que o teu nome seja para sempre louvado. Pai de infinita bondade e amor, pedimos agora por nós mesmos e pelos nossos familiares, porque Tu sabes exatamente do que precisamos. Só coloca-nos em conexão com o bem e com amor ao próximo, e todo o resto estará resolvido. Dá-nos uma boa esperança para o próximo dia, para que, cheios de ânimos, possamos louvar a Tua infinita bondade mais uma vez. Que o Teu nome seja para sempre louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, meu Pai. Para sempre, para Teu nome e glória, que assim seja. Para encerrarmos a noite, uma leitura que nos inspire no dia de hoje, que cheios de ânimo e de alegria, porque a natureza é próspera, gente. E assim como ela, nós também somos prósperos. Então, cheios de alegria, que a gente possa fazer desse dia algo melhor. A leitura é: permanecendo aqui e agora. O primeiro passo para ampliar a sua percepção e o seu poder de autoobservação é ocupar o seu corpo, é colocar-se presente, ocupando cada molécula. Estando aqui e agora, não existe a possibilidade de você ser governado por impulsos inconscientes. Não estando presente, você se torna um joguete na mão dos mais diversas forças, não somente do seu próprio passado, mas também das suas fantasias a respeito do futuro. Obrigado a todos os espíritos que sempre nos ajudam e nos orientam. Obrigado à presença de todos os irmãos que conosco rezam todos os dias, fazem suas preces, geram as suas vibrações. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos inspire, e que nós possamos ser uma fagulha do reflexo desse amor, melhorando a vibração em todos os setores da criação. Que Jesus, Deus,
todas as grandes consciências que passaram pela Terra nos abençoem. Que assim seja, graças a Deus. Ficamos por aqui. Tenha um bom dia, boa semana e a gente se vê em breve com mais um Evangelho no Lar.